6. Diz assim a palavra do Senhor. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calça e sandálias. E ele fez assim. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou-se dele. Então Pedro caiu em si. Fecha teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar pela tua igreja nesse momento. Deus amado e querido, eu oro para que cada um nesse lugar possa ouvir e entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a vida de cada um deles. Deus amado e querido, fala aos nossos corações, fala aos nossos interiores, Pai, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Não permita, Senhor, que nós saímos daqui desse lugar sem ouvir a Tua voz. Então não se recusa ao Espírito Santo a falar com nenhum deles. Todos os que aqui estão, aqueles que ficaram em seus lugares, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão assistindo pela internet, Deus, abençoa poderosamente. Nós repreendemos qualquer espírito de distração. Tudo aquilo que vem para roubar a atenção do Teu povo, nós repreendemos em nome de Jesus. Mas que a Tua palavra seja eficaz, perfeita e agradável aos seus corações. É o que nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Dá um glória aí para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O Deus que liberta. É o tema da nossa mensagem nessa noite. O Deus que liberta. Nós vamos repetir no 3 e você vai falar bem forte: o Deus que liberta. Vamos lá? 1, 2, 3. O Deus que liberta. Mais uma vez. O Deus que liberta. Agora olha para o teu irmão e diga assim: ó, o teu Deus liberta. Fala para ele aí. Salva, liberta, cura, né? Batiza e voltará. Gente, povo de Deus, olha que palavra maravilhosa nós acabamos de ler, falando de um Deus que liberta, de um Deus que liberta das prisões, das algemas, do cativo, daquilo que aprisiona o povo muitas vezes no pecado, daquilo que aprisiona o povo muitas vezes em algo que a gente parece estar verdadeiramente acorrentado mesmo, amordaçado, sem forças para sair nem para um lado nem para o outro. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos que existe crises uma atrás da outra, que a gente paramos, olhamos assim e dizemos: meu Deus, que coisa está acontecendo no mundo, né? Acontece no mundo lá fora e parece que quer entrar na nossa casa, mas eu repreendo em nome de Jesus, amém? A crise que está lá fora não vai alcançar a tua tenda, porque é promessa de Deus para a vida daqueles que crê, meu irmão. O mal não alcançará a tua tenda. O inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir contra a tua vida e nem contra a tua casa. Você crê, diga amém. Meu irmão, Pedro ele estava preso, acorrentado. Existia ali naquele lugar cerca de 16 homens, guardas, preparados para qualquer motim de fuga. Os guardas fossem lá e matassem, ou na espada, ou chicoteasse, alguma coisa acontecer. Mas Pedro estava naquele lugar,
acorrentado, fechado na grade e sem ter saída alguma para ele. Então Pedro estava numa situação que para onde ele fosse, não tinha jeito que desse jeito. Quem está entendendo, diga amém. Aí você fica imaginando, mas pastor, naquela época era muito difícil, né? Era muito difícil. O povo perseguia mesmo os cristãos para matar. Herodes estava lá louco, atrás de prender os cristãos que estavam lá pregando o evangelho de Cristo, curando as pessoas, libertando as pessoas. E Herodes estava lá caçando para matar, para aprisionar, para chicotear, para pendurar em cruz, igual Jesus foi pendurado. Aí você diz, mas pastor, naquela época era muito cruel, né? Hoje, graças a Deus, não tem mais essas perseguições. Hoje a gente pode pregar, hoje a gente pode ouvir, hoje a gente pode entrar na igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, que às vezes nós dormimos no ponto. Às vezes o inimigo daquela época era Herodes. O inimigo daquela época era Herodes, que queria a todo tempo perseguir, aprisionar e matar a fé dos cristãos. E hoje, quem são os nossos inimigos? Herodes não existe mais, mas existimos vários inimigos, meu irmão, ao nosso derredor, prontos para tentar matar a nossa fé, pronto para nos aprisionar, nos acorrentar, e a gente às vezes não estamos nem aí, estamos nem ligando para o que está acontecendo. Você está entendendo? Diga amém. Muitas vezes, meu irmão, os Herodes que nos aprisiona no mundo que nós estamos vivendo hoje, é o Herodes chamado dinheiro. Muitos cristãos estão presos ao dinheiro. Existem vários Herodes aí, meu irmão, tentando aprisionar pessoas em um casamento, que às vezes a gente olha assim, nesse casamento não tem mais jeito, essa situação não tem mais como ser revertida, mas Deus está te falando, meu irmão, que há jeito sim. Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando a tua família, da mesma forma que Pedro estava preso lá naquele tempo, e Herodes estava pronto para lhe matar, para roubar tudo que existia na sua vida, a sua fé, a sua esperança. Deus continuava a guardar ele sim, lá na prisão. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por situação, meu irmão, e a gente fica até desesperado, querendo fazer outras coisas. Ai meu Deus, eu vou fugir por aqui, eu vou fugir por ali, eu vou arrombar essa porta, eu estou desesperado, não sei o que eu faço da minha vida, tento uma coisa, tento outra. Mas meu irmão, não é dessa forma que funciona. Não é tentando fugir que nós vamos alcançar vitória na minha e na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Não é fugindo, não é tentando fugir, não é tentando com as nossas forças quebrar as correntes que nos aprisiona, não é com a nossa inteligência tentar uma fuga e fugir daquele problema ali. Mas existem alguns passos, e eu citei aqui apenas 3, que fazem com que eu e você tenha vitória sobre os nossos inimigos, com aquele Deus que nos liberta. Diga amém. Primeiro ponto, nós temos que entender que Deus nos guarda. Deus, Ele é um Deus que nos guarda. Ele é Deus que liberta, sim, mas Ele é um Deus que nos guarda. Amém? Então olha para o teu irmão e diga assim: Deus está te guardando. Fala para ele aí. Deus está guardando. A palavra do Senhor fala o seguinte, olha: que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E às vezes está acontecendo algo na nossa vida e a gente fica se perguntando: mas por que está acontecendo? Mas por que isso está acontecendo? Por que acontece isso na minha vida? Por que está acontecendo isso no meu trabalho? Por que acontece isso na minha família? Por que está acontecendo isso? Se eu sirvo ao Senhor, se eu quero fazer tudo para o Senhor do meu coração, eu amo a Deus, eu busco a Deus, eu trabalho o dia inteiro para que Deus seja louvado na minha vida, e as coisas estão dando errado, meu irmão. Na vida de Pedro, ele também podia fazer esse questionamento. Ele também podia dizer para Deus: Deus, como pode? Eu fazendo a tua obra, eu estava curando o Senhor, estava lá, quando eu coloquei a mão naquele cativo, Herodes me aprisionou. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu curei aquele enfermo, Senhor, Herodes me aprisionou.
Quando eu dei uma palavra de incentivo, de ânimo para uma pessoa ser libertada das drogas, Herodes me aprisionou. Meu irmão, ele tinha todos os motivos para olhar para o céu e começar a reclamar, e começar a murmurar. Mas ele sabia desse princípio que nós citamos agora, que Deus estava aguardando ele. Diga glória a Jesus. Talvez, meu irmão, na tua vida, na tua família, não sei, em alguma área da tua vida, acontece algo que você fica igual Pedro, aprisionado mesmo. E você fica pensando em murmurar, olhar para o céu e começar a reclamar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Descansa no Senhor, pois Ele está te guardando. Diga glória a Jesus. No meio desse problema, meu irmão, Deus está te guardando. No meio dessa situação toda que acontece lá no teu lar, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, Deus está te guardando. Diga glória a Jesus. Porque Deus é um Deus que liberta e cuida do seu povo, meu irmão. Amém? Pedro estava lá, sabendo que Deus estava com ele. E ele não parava de crer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: não pare de crer. Diga aí para ele aí. O Herodes do mundo moderno, ele tenta roubar a tua fé. Com algumas prisões, algumas algemas dessa vida. Com alguns problemas, algumas situações dessa vida. É o Herodes, é o nosso inimigo do tempo moderno. O inimigo do povo daquela época era o Herodes físico. O inimigo se apossou de Herodes e começou a perseguir a igreja. Hoje, o inimigo se apossa da nossa vida financeira, da nossa vida familiar. Ele tenta se apossar do nosso trabalho. Ele tenta se apossar de alguém que está fraco ao nosso redor, para tentar nos aprisionar em algo que vai nos deixar de mãos atadas. Quem está entendendo, diga amém. Que vamos se sentir presos naquela situação. Mas se o inimigo tentar, meu irmão, saiba que Deus está te guardando. Diga glória a Jesus. Libera essa palavra profética para o teu irmão. Diga assim para ele, ó: Deus está te guardando. Fala aí. Fale, pode falar. Diga: Deus está te guardando. O que eu acho interessante, meu irmão, que no meio daquele problema todo, o anjo, quando chega, encontra Pedro fazendo o quê? Quem lembra? Eita, Pedro estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando? Quem diz mais alguma coisa? Pedro estava fazendo o quê quando o anjo chegou? Quem adivinha aí? Eu vou ler aqui para vocês. Mas ninguém adivinha o que Pedro estava fazendo? Eu vou ler aqui para vocês, vocês vão descobrir. Versículo 6. Dizia assim, ó: na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Amém? Pedro estava fazendo o que agora, irmão? Fazendo o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo. Agora eu te pergunto, meu irmão, será que os inimigos do mundo moderno estão deixando o povo dormir? Porque o que eu mais vejo, sabe o que é? Pessoas indo na farmácia, deixando lá metade dos seus salários em remédios para poder dormir. Sim ou não? Eu vejo pessoas preocupadas demais com tudo que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua... Aí enche um saco cheinho, parece uma feira. Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Diga. Mas é o Herodes do mundo moderno, tentando roubar o teu sono. Pedro estava fazendo o que no meio daquelas preocupações? Dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele entendia que Deus estava guardando. Diga glória a Jesus. O inimigo, ele fica aí todo o tempo tentando roubar a tua alegria, tentando roubar o teu sono,
dizendo que você não é capaz, dizendo que não pode, dizendo que essa situação não tem mais jeito. Aí começa a infiltrar na tua mente várias setas, e essas setas não vêm do céu, pode ter certeza. Essas setas são malignas, e o inimigo fica lá plantando seta, dizendo: ó, isso aqui não vai dar certo, tá vendo fulano que falou de você, olha o que está acontecendo no jornal, veja o que aconteceu na tua casa hoje. E o inimigo fica jogando seta, mas eu quero profetizar para a tua vida nessa noite. Diga glória a Jesus. Levanta a tua mão direita para o céu. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que nenhuma seta maligna irá atingir a tua vida, a tua casa e a tua família, porque o Deus que guarda, o Deus que livra, estará te protegendo de noite, pois Ele não dorme. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte aí para Ele. O Deus que liberta é o Deus que te guarda, e Ele não dorme, meu irmão. Deus não estava dormindo quando Pedro estava preso. Pedro estava tranquilo, tão tranquilo com aquela situação, mesmo sabendo que no outro dia ele iria morrer. Herodes me prendeu. Herodes está matando todo o povo, todos os cristãos. Então amanhã tenho certeza que será o meu dia. Mas ele estava tranquilo, tão tranquilo, que adormeceu, dormiu, sabendo que o Deus que estava promovendo ou permitindo aquele momento ali na sua vida, estava atento a tudo que estava acontecendo. Então ele sabia todas as coisas. E Pedro, ele descansou. Olha para o teu irmão e diga assim: descansa no Senhor. Diga para ele aí. Essa é a segunda chave que você vai trazer para a tua vida nessa noite, meu irmão. Descansar. Nós precisamos descansar no Senhor. Pedro dormia naquela situação, no meio daquela situação toda, aprisionado, acorrentado, cheio de soldados ao seu redor. A prisão não tinha como ele fugir, mas ele estava dormindo, porque ele descansava nos braços do Senhor. Ele sabia que toda aquela situação que estava acontecendo com ele, se Deus quisesse, ia até fim. Mas se Deus não quisesse, meu irmão, ele estava apaixonado por aquele momento. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo era da vontade do Senhor. Se estava dando certo, era da vontade do Senhor. Se estava dando algo errado na sua vida, meu irmão, ele sabia que era a vontade do Senhor, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O coração de Pedro era um coração que amava ao Senhor. O teu coração, meu irmão, tem que ser aquele coração cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de amar a Deus em todas as situações, nos problemas, na alegria, na tristeza, na dor, na aflição, no sucesso, na glória, na vitória. Mas em todos os momentos o teu coração tem que amar, servir a esse Deus que está contigo a todo momento. Diga glória a Jesus, diga aleluia, aplauda o nome desse Deus bem forte, igreja. Olha para o teu irmão e diga assim: descansa no Senhor, meu irmão. Diga para ele. Às vezes, meu irmão, o homem sem Deus, ele não sabe, não entende esses princípios. Ele não sabe que Deus está aguardando no meio daquela situação. O homem sem Deus, ele não consegue descansar no Senhor. Pastor, mas tem dia que eu preciso tomar mesmo remédio para dormir. Eu até entendo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Salmos nos fala que é Deus que nos dá o quê? O sono. E é Ele quem nos acorda também. Ele nos dá o sono e Ele também nos acorda. Aí, os médicos, os cientistas afirmam que quando a nossa idade está avançando, a gente dormimos menos. Amém? A gente dormimos menos. Eu vejo meu avô, minha avó, né? Às vezes eles estão comentando, aí fala: eu não consigo dormir muito, mas se eu me deito, já durmo. Aí quando eu penso que não, já estou acordado novamente. E eu não consigo dormir mais, não sei porquê. Mas esse dormir e esse acordar já lhe dá o descanso do seu corpo. Porque Deus sabe todas as coisas. Um jovem, ele dorme a noite toda, acorda 10 horas da manhã às vezes. Não sei como isso acontece, mas acontece, né? Já um idoso não.
O idoso, ele dorme 2 horas na noite, para ele tá tranquilo. Já descansou todo o seu corpo. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes as pessoas não entendem essa biologia do corpo e acha que não está conseguindo dormir muito, né? Porque precisa tomar um remédio. Aí vai e começa a tomar remédio. E aí Herodes começa a colocar na tua mente que são os problemas e as preocupações que não estão deixando você dormir. Você está entendendo? Diga amém. Mas você que está aqui nessa noite, meu irmão, você vai aprender com Pedro esses princípios básicos para que você possa vencer no meio da tribulação, que você possa descansar, que no meio da tribulação você possa confiar no Deus que te guarda e que te liberta de todo mal que esse mundo tem tentado te aprisionar. Diga glória a Jesus. Meu irmão, Pedro estava dormindo e o anjo acorda ele. Bora, Pedro, acorda, desperta. Bate no teu irmão e diga assim: desperta, meu irmão. Fala para ele aí: desperta, deixa ele dormir não. Amém? Sabe por quê? Porque quando o anjo acorda, Pedro acorda para fazer uma longa viagem. Diga glória a Jesus. Acorda para que Pedro pudesse ver o que Deus estava fazendo ali na vida dele. O anjo acorda e diz assim: Pedro, acorda, veja o que Deus está fazendo por você. Meu irmão, que coisa tremenda e maravilhosa. Muitas vezes a gente não estamos dormindo, não é o sono natural não. Muitas vezes nós estamos dormindo, sabe o quê? O sono espiritual. E não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Diga glória a Jesus. Sim, às vezes o nosso sono, ele é espiritual. E a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. É necessário o anjo descer, sacudir eu e você e dizer: ei, acorda, para o que você precisa ver. Deus está fazendo acontecer na tua vida milagres extraordinários. Diga glória a Jesus. E às vezes você está dormindo para isso. Às vezes você está dormindo para aquilo que Deus está fazendo. Pastor, não estou vendo Deus fazendo nada. Meu irmão, só em você estar aqui nesse lugar nessa noite, ouvindo a voz do teu Deus, pode ter certeza, é algo sobrenatural que Ele está fazendo na tua vida. A força que Ele te dá, o ânimo para você estar aqui, você não tem noção no que Deus está fazendo pela tua casa, meu irmão. E às vezes, quando a gente descansa nele, Deus está trabalhando. Diga glória a Jesus. Quando nós descansamos nele, dizemos: Senhor, está aí, ó, tá problema aqui, tem problema acolá. Senhor, tu está vendo aquilo ali, ó, aquela situação, ó, está me roubando o sono. Deus, cuida disso aí. Quando nós colocamos no altar de Deus aquilo que tira o nosso sono, aquilo que nos aflige, e dizemos assim: Senhor, está em tuas mãos, creia, descansa, pois Ele vai cuidar de tudo. Diga glória a Jesus. Deus cuida de tudo quando nós colocamos tudo para que Ele possa cuidar. Mateus, ele vai falar o seguinte: olha, descansa nele, coloca teu fardo pesado na mão dele, deixa com tudo para Ele. Vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz: entrega aqui os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Veja, meu irmão, que tudo primeiro é Ele. Tudo primeiro é o reino de Deus. Tudo primeiro tem que ir para quem? Para Deus. E quando nós colocamos tudo para Ele, o que acontece? Ele começa a cuidar de tudo. Diga glória a Jesus. Às vezes as pessoas não entendem, acham que é primeiro nós. Se Deus me abençoar, eu vou para a igreja. Se Deus me curar, eu vou agradecer a Ele. Se Deus me libertar, eu vou dar um testemunho que Ele fez alguma coisa na minha vida. Deus já fez, Deus já te libertou, Deus já te curou, Deus já te restaurou, Deus já tirou teus pés do charco de lodo e te colocou num caminho de prosperidade e vitória. Diga glória a Jesus.
Jesus já fez por você, meu irmão. É hora de você agradecer. É hora de você abrir seus olhos espirituais e começar a agradecer. Dizer: Senhor, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Eu te agradeço. Deus, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor está guardando. Mas está acontecendo um problema aqui hoje. Mas eu creio que o Deus dos céus, Ele está aqui para me cuidar, para me libertar, para me proteger, para não deixar com que ninguém faça mal a mim. Meu irmão, olha que coisa interessante. Os guardas estavam protegendo Pedro na prisão. Amém? Os guardas estavam protegendo Pedro na prisão. Você já imaginou os teus inimigos tentando contra a tua vida, mas que ao mesmo tempo é Deus que está colocando eles ali para te proteger? Você já imaginou isso aí acontecer na tua vida, meu irmão? Acontece todos os dias, mas a gente não enxergamos, porque às vezes nós descansamos tanto em Deus que às vezes a gente até não enxerga os perigos que estão à nossa volta. Amém? E para a gente encerrar, terceiro, Ele vai te guiar por uma saída segura. Deus vai te guiar por uma saída segura. Amém? Se você crer, não parar de crer que Deus está te guardando, primeiro passo, você vai cumprir o segundo passo, que é descansar no Senhor. Se você crê que Ele está te guardando, você vai descansar naturalmente no Senhor. E se você descansa no Senhor, você vai entender que no momento certo Ele vai te guiar para uma saída segura. Amém? Bata no do teu irmão e diga assim, Deus vai te mostrar a saída. Diga para ele aí. Deus vai te mostrar a saída. Ele vai te mostrar a saída. Confia nele, descansa nele, pois Ele vai te mostrar o melhor lugar para você passar. E pasmem vocês, Pedro estava acorrentado, Pedro estava aprisionado, tinha seguranças fortemente armados para não deixar ele fugir daquele lugar. E por incrível que pareça, a glória de Deus quando desce sobre aquele lugar, diga a glória a Jesus. Quando Deus desce sobre a vida de Pedro, Pedro começa a caminhar, ele começa a sair pelos lugares que aprisionava ele, diga a glória a Jesus. Ele começa a passar pelos portões que lhe fechavam, ele começa a pisar nas correntes que lhe aprisionavam, ele começa a passar pelos cadeados que fechavam algo na sua vida, e ele começava a sair pela porta que trancava ele naquele lugar, e ele sai para um lugar seguro, onde ninguém mais iria tocar nele. Diga glória a Jesus. Ei, talvez você nem entendeu ainda, mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Nos lugares que te aprisiona, naquilo que faz tirar o teu sossego, roubar a tua paz, naquilo que você olha está te aprisionando, amordaçando, impedindo que você saia, meu irmão, é por esses lugares, é por esses caminhos, é por esses lugares aí, meu irmão, que Deus vai te fazer prosperar. É aí nesse lugar, meu irmão, de prisão, de algema, que Deus vai fazer você pisar nessas algemas, arrombar essas portas, passar e encontrar um lugar seguro lá do outro lado, porque é lá que o Espírito Santo de Deus está te chamando para você ser abençoado por Ele. Diga glória a Jesus, meu irmão. Não há prisão, não há corrente que possa aprisionar um homem ou uma mulher de Deus que ama e faz a vontade dEle, meu irmão. Diga glória a Jesus. Deus que nós conhecemos, que nós servimos, Ele é um Deus que liberta, e não importa qual situação, Ele vai estar no controle de tudo. Então descansa no Senhor, pois Ele vai te guiar, a porta será aberta, você vai alcançar a vitória na tua vida, seja em qual área for. Deus vai estar contigo, te dando vitória. Diga glória a Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte, igreja. Aleluia. Deus está contigo, meu irmão.
E assim como Pedro venceu, você também vai vencer. Pedro não precisou fugir, gritar, espernear, tentar uma fuga, matar algum inimigo. Pedro não fez nada, meu irmão. A única coisa que Pedro teve que fazer foi, sabe o quê? Despertar, calçar as sandálias e seguir a voz do Senhor. Diga glória a Jesus. Sabe o que você precisa fazer nessa noite, meu irmão? Despertar, calçar as sandálias e não parar de confiar em Deus. Segue a Ele. Ele tem o melhor caminho para você. Ele tem a melhor saída para você. A situação que muitas vezes quer te aprisionar, meu irmão, Deus tem a saída. Deus vai te fazer você vencer lá no final. Mas você precisa crer, confiar, descansar no Senhor e deixar Ele te guiar. Diga glória a Jesus. Quantos querem ter vitória nessa noite? Diga amém. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por essas pessoas também que nos assistem pelo YouTube, pelo Instagram. Eu quero orar para que Deus alcance ainda mais. Para que Deus vá aonde a gente não pode ir. Para que Deus toque aonde o homem não pode tocar. Para que Deus faça aquilo que o homem não pode fazer. Naquele tempo, Pedro tinha vários cristãos, vários amigos. Eles podiam ter ido lá, ter quebrado tudo, ter arrebentado tudo, ter tirado Pedro daquele lugar, forçado uma fuga. Mas não foi assim que aconteceu. Pedro deixou com que Deus fizesse tudo no seu lugar. Assim também será na tua vida, meu irmão. Deus, Ele vai fazer tudo por você. Você não vai precisar fazer nada, força alguma. Deus, Ele vai cuidar de tudo para você, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e começa a orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entro em tua presença nesse lugar. Pois eu quero orar, Deus, pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher que aqui está nesse lugar. Cada criança, cada jovem, Deus, cada um deles, Pai, tem passado por algo difícil em sua vida. Talvez algum momento difícil, algo que tenta roubar a sua fé, que tenta aprisionar, Senhor, a sua mente em algo que não deixa ele prosperar, avançar, alcançar vitória, ser feliz, sorrir. Deus, é muito pranto, é muito choro, é muita dor, mas eu quero orar, Deus, para que Teu Espírito Santo vá agora de encontro a ele aí em sua casa, de encontro a ela, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor vá de encontro a este homem, a esta mulher que tem sofrido, tem tentado, tem orado e não tem visto, Senhor, a mão do Senhor se movimentar. Eu oro, Pai, nesse momento, para que o céu comece a ouvir a oração desse lugar e comece a despedaçar correntes, comece a quebrar algemas, comece, Senhor, a abrir portas, e eles começam a avançar, a prosperar e ver, Senhor, a mão do Senhor operando milagres sobre a sua vida. Talvez, Senhor, aquilo que está aprisionando seja algo financeiro, talvez seja na sua saúde, talvez, Senhor, seja no seu trabalho, talvez seja nos seus estudos. Deus, em nome de Jesus nós oramos para que todas as correntes sejam quebradas, para que tudo aquilo que o inimigo tem tentado, ele não venha conseguir, e que aqueles inimigos que têm lançado não possam prosperar, pois nada prosperará contra teu filho e contra a tua filha. Deus, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor possa abençoar e alcançar, e tocar aonde o homem não pode tocar, a chegar, Senhor, aonde o homem não pode chegar. Eu libero cura, provisão, milagres sobre a vida do teu povo. Que o céu, Pai, se volte sobre a casa, sobre o lar, sobre a família de cada um deles. Eu oro, Deus, nessa noite e te peço, faz cumprir tuas promessas na vida deles, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus, aleluia.